Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária. Parte 16. Capítulo 157. O Encontro. Após os eventos emocionantes da noite anterior, os nobres mal conseguiram pregar o olho. Logo na manhã seguinte, todos correram para o salão de banquetes do dia anterior. No entanto, o salão de banquetes foi completamente transformado. As opulentas tapeçarias douradas haviam desaparecido. Em seu lugar, havia mesas e cadeiras arrumadas, decorações simples e um emblema imperial pendurado no alto, como se a solenidade e a opressão tivessem se solidificado no ar. O salão de banquetes havia se tornado um verdadeiro lugar de deliberação. Os nobres tomaram seus lugares, muitos ainda se sentindo inquietos. O suor frio da lembrança de Joseph sendo levado na noite anterior ainda não havia secado. Dessa vez, Louis não se atrasou. Ele havia chegado antes de todos os outros, permanecendo calmo e sereno no centro do salão. Ele vestia um uniforme militar preto com detalhes dourados, de corte impecável, e até mesmo o escudo do norte estava preso ao peito. Enquanto observava o salão de decoração simples e sem adornos, ele cumprimentava cada nobre que chegava, um por um. Lady Grant, o broche violeta de hoje lhe cai muito bem. Diante da nobre de meia-idade, de bochechas ligeiramente arredondadas e que sempre parecia cautelosa, Louis falou suavemente, acenando levemente com a cabeça. Lady Grant ficou surpresa, aparentemente lisonjeada, e rapidamente baixou a cabeça para esconder o pânico, gaguejando em resposta. Ah, obrigada, governador do condado. Eu só. Ela estava apreensiva em relação a Louis. A cena no banquete de ontem quase a manteve acordada a noite toda. Hoje ela havia planejado minimizar sua presença, mas, inesperadamente, foi mencionada logo na primeira frase. Mas Louis limitou-se a oferecer uma saudação educada e passou para o próximo nobre. Isso a fez soltar um suspiro de alívio. Barão Berner, uma jornada difícil. A neve ainda não derreteu, e sua chegada em tempo hábil é verdadeiramente louvável. Visconde Velen, ouvi dizer que o senhor já começou o plantio da primavera? O norte precisa de mais pessoas práticas como o senhor. Cada frase não era nem humilde nem arrogante, nem excessiva nem insuficiente. Educado, correto, até mesmo cordial. Mas quanto mais ele agia assim, mais ansiosos ficavam cada nobre. Porque todos se lembravam de Joseph, que fora retirado da multidão no dia anterior, e cujo destino permanecia desconhecido. Assim, muitos teriam preferido que Louis fosse distante e frio, como um governador de condado previsível. Quanto mais gentil ele se mostrava, mais aterrorizante se tornava. Quando o último nobre se sentou, o relógio tocou pontualmente no momento exato. Louis se virou, caminhou lentamente até o assento principal e ficou de pé firme. Ele olhou para baixo, examinando todo o salão. Não houve formalidades supérfluas nem observações introdutórias, apenas uma declaração de abertura concisa e impactante. Senhoras e senhores, a neve do inverno acaba de derreter, mas o frio da primavera ainda persiste. O território do norte encontra-se em turbulência, e as informações trazidas pelos pássaros de asa rápida são cada vez mais alarmantes. Este ano, estamos destinados a uma batalha contra os castigados pela neve. Isto não é apenas uma disputa no campo de batalha, mas um teste para todo o condado Pico de Neve. Se continuarmos a agir de forma independente e a nos envolver em conflitos internos, nossos inimigos acabarão por lucrar. A união é o único pré-requisito para a sobrevivência. Quando ele pronunciou suas palavras, todos ficaram primeiro atonitos, e depois aplaudiram um após o outro. Em meio aos aplausos, ninguém ousou questionar abertamente esse homem, nem mencionar o nome daquele que foi levado. Mas todos os nobres presentes ainda tinham uma dúvida. O que exatamente Louis pretendia fazer? Alguns supuseram que ele queria aproveitar a oportunidade para enfraquecer o poder deles. Alguns suspeitavam que ele queria centralizar ainda mais a autoridade militar, unificando o comando dos cavaleiros e dos armamentos. Outros especulavam discretamente se ele pretendia implementar alguma nova política imperial sem precedentes, ou mesmo mudar o estatuto tradicional da nobreza. Os mais cautelosos começaram a considerar silenciosamente suas rotas de fuga. Após os aplausos cessarem, Louis não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Quanto a Joseph, sei que muitos de vocês estão especulando, disse ele calmamente, com o olhar percorrendo o salão. Este assunto é de fato significativo, e os detalhes não podem ser divulgados publicamente neste momento, mas posso dizer uma coisa. Ele foi escoltado até a mansão do governador do território do norte ontem à noite por pessoas de confiança do duque. Imediatamente todo o salão irrompeu em um alvoroço. Inicialmente muitos pensaram que Joseph estava apenas sendo detido em particular por Louis, talvez com alguma margem de manobra, e alguns até temiam ser os próximos. Mas agora, ao ouvir a frase já enviado para a mansão do governador, um choque ainda maior se espalhou pelo salão de banquetes. Até a residência do governador ficou alarmada. O que exatamente ele fez de errado? Não é uma questão pessoal? Então é mesmo. As discussões começaram e terminaram, muitas com expressões complexas, claramente percebendo que a situação era muito mais séria do que haviam previsto. Naquele momento, a maioria dos nobres compreendia que Louis não estava prendendo pessoas indiscriminadamente, mas sim lidando com um caso tão grave que não podia ser acobertado. Aqueles que eram próximos de Joseph e que haviam escrito cartas pedindo ajuda na noite anterior sentiram um arrepio na espinha. Eles só podiam rezar em silêncio, que isso não me envolva. Louis não deu atenção aos murmúrios e às suposições secretas vindas de baixo. Seu olhar era calmo, sua voz não era alta, mas claramente chegou aos ouvidos de todos. Eu sei que Joseph abordou alguns de vocês recentemente.
Ao ouvir essas palavras, foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado no salão. Aqueles nobres com a consciência pesada endireitaram imediatamente as costas com expressões cautelosas, alguns até mesmo agarrando instintivamente os braços da poltrona. Alguns baixaram a cabeça, outros prenderam a respiração e outros ainda lançaram olhares cautelosos para o assento principal. Mas Louis manteve a compostura, aparentemente sem intenção de se aprofundar no assunto. Ele fez uma pequena pausa e continuou: eu também não sou um ditador. Ele examinou o salão com o olhar, dizendo com firmeza e segurança: pelo contrário, estou disposto a compartilhar um pouco do poder. Ele ergueu um pedaço de papel com vários nomes nobres escritos nele, agitando-o suavemente. Decidi criar um novo sistema, o Conselho de Pico de Neve. Todos prenderam a respiração involuntariamente, ouvindo atentamente. Este conselho será composto por alguns de vocês que são pessoas de boa reputação, capazes e que realmente se importam com o futuro do Condado Pico de Neve. Você pode participar da governança, propor sugestões de políticas, fornecer feedback sobre as condições reais de vários territórios e auxiliar na supervisão da utilização de recursos. Isso surpreendeu a todos. A autoridade de Louis havia atingido seu ápice, mas ele estava disposto a compartilhar o poder. O tom de Louis mudou, sua expressão suavizou-se ligeiramente e sua voz tornou-se mais lenta. A lista específica dos membros do conselho será confirmada gradualmente por mim, mas hoje posso mencionar alguns candidatos dignos de sua atenção e confiança. Ele se virou e olhou para o jovem e alto barão ao seu lado, exibindo um sorriso que transmitia encorajamento. Por exemplo, Edward Knott. Um murmúrio baixo se espalhou pelo salão, enquanto muitos nobres olhavam de soslaio para o jovem. A família Knott, descendente de uma família de guerreiros, mesmo sendo pioneira do sul, não é menos corajosa que os nobres do território do norte. O tom de Louis era firme, e com uma idade tão jovem, ele já é um cavaleiro extraordinário, um raro pilar da nação. Edward ficou tão elogiado por Louis que se sentiu um pouco envergonhado, com o rosto levemente corado. Sob o olhar de todos, ele se levantou e acenou levemente para o salão dizendo: obrigado, obrigado, governador do condado, obrigado a todos. E Louis já estava preparado para o próximo, também Roland Ciris. Ele olhou para o enérgico ancião de cabelos brancos sentado do outro lado. O senhor Roland vem de uma família tradicional do território do norte. Ele é humilde e educado, conhecedor e familiarizado com a situação local. É um dos anciãos que mais respeito. Com um nobre de tão elevada estatura moral como você presidindo, acredito que o Conselho de Pico de Neve não se desviará do caminho certo. O velho senhor Roland tossiu levemente, fingindo indiferença enquanto acenava com a mão, mas o sorriso no canto da sua boca era impossível de esconder. Ele assentiu levemente com a cabeça, respondendo calmamente: se o governador do condado realmente pretende isso, este velho, naturalmente, fará o seu melhor. Após falar, ele até acariciou a barba um pouco sem jeito, observando secretamente as reações ao seu redor. O terceiro disse Louis com a voz embargada, muitos já sabiam quem ele iria mencionar. Yon Arvai. Seu território é bem governado, ele possui grande riqueza e o que é ainda mais louvável, cumpre consistentemente as leis do governador do condado e nunca ultrapassa seus limites. Ele é um parceiro confiável. Assim que as palavras foram ditas, Yon se levantou de repente, com um sorriso de orelha a orelha. Estou disposto a contribuir para o condado Pico de Neve. É uma honra trabalhar com o governador do condado. Com algumas pessoas assumindo a liderança, a atmosfera ficou completamente eletrizante. Louis aproveitou o momento oportuno, gesticulando firmemente com a mão para acalmar a multidão, e continuou: é claro que isso é apenas o começo. Todos vocês aqui presentes têm o potencial e as qualificações para ingressar no Conselho de Pico de Neve. Isto não é uma recompensa, nem é caridade. Seu olhar era penetrante, cada palavra nítida. Esta é a nossa oportunidade de governarmos coletivamente o Condado Pico de Neve e enfrentarmos o inverno. Quando ele terminou de falar, após um breve silêncio, houve uma onda de aplausos. Inicialmente, alguns nobres importantes na primeira fila, Yon, Edward e o velho Roland Ciris, foram os primeiros a aplaudir. Suas expressões mostravam uma mistura de entusiasmo e orgulho, como se fosse a prova de que haviam sido escolhidos. Logo em seguida, mais pessoas se levantaram e os aplausos ecoaram pelo salão de banquetes, como uma rara corrente de ar quente na neve de inverno, espalhando-se rapidamente. As palavras de Louis soaram bem, e eles ficaram felizes em ouvi-las. Mas, na realidade, o chamado conselho era, em última análise, apenas uma fachada. Sua criação foi apenas uma cortina de fumaça no tabuleiro de xadrez de Louis. Superficialmente, tratava-se de uma partilha de poder sem precedentes, um sinal do respeito e da confiança do governador do condado nos nobres. Mas, na realidade, o poder final de decisão, comando, nomeações de pessoal e alocação financeira estavam todos firmemente em suas mãos. A reunião apenas lhes deu a sensação de que tinham uma oportunidade de participar. Um sentimento de participação, um pouco de doçura na dose de glória, foi suficiente para acalmar corações inquietos e satisfazer apetites vãos. Era mais seguro e eficaz do que a supressão direta. E Louis só precisava ficar parado firme no topo, acenando com a cabeça de vez em quando, sorrindo e ouvindo, e isso era o suficiente. Louis nunca prometeu descentralizar o poder de fato. Ele simplesmente elevou todos os nobres a uma posição aparentemente respeitável e, em seguida, permitiu que eles curvassem a cabeça de bom grado. No entanto, alguns nobres de menor importância começaram a demonstrar decepção e pesar, não aplaudindo com o mesmo entusiasmo. Afinal, os membros do conselho jamais os incluiriam. Nesse momento, Louis falou novamente: sei que nem todos os territórios possuem exércitos fortes, recursos minerais abundantes, ou uma reputação suficiente para ser chamado de representante. Seu tom era calmo, seu olhar percorrendo os nobres de classe média e baixa sentados nas extremidades, que haviam permanecido em silêncio por um longo tempo.
mas não pretendo desapontar os outros. O salão voltou a ficar em silêncio. A partir deste trimestre vou estabelecer um programa especial chamado Fundo de Revitalização. Ele fez uma pausa com um olhar resoluto. Qualquer nobre com recursos escassos ou territórios de difícil acesso, desde que apresente um plano de desenvolvimento detalhado, seja para mineração de sal, desenvolvimento imobiliário, ou para as indústrias de peles e caça, desde que seja razoável. Meu gabinete administrativo fornecerá apoio inicial em materiais, assistência técnica, sementes e mão de obra, além de conceder reduções de impostos, conforme apropriado. Muitas pessoas já comentavam em voz baixa, surpresas com o fato de essa política visar diretamente a baixa nobreza. Este plano será supervisionado pessoalmente por mim, garantindo imparcialidade, transparência e ausência de interferências. Louis falou de forma concisa, mas foi o suficiente para fazer com que os olhos daqueles nobres marginalizados brilhassem gradualmente. No passado, os grandes nobres jamais teriam lhes dado tal oportunidade. Para obterem algum recurso, eles só podiam contar com apego, lealdade e sobrevivência. Mas agora, o próprio governador do condado havia aberto uma brecha. Os aplausos ecoaram novamente, desta vez não apenas por mera cortesia, mas por genuína expectativa. Louis também não estava tentando ser um filantropo. Superficialmente, tratava-se de um ato de benefício universal para os fracos e de apoio para os nobres menores e marginalizados, benevolente e de longo alcance. Mas isso não era caridade, era a arte de distribuir poder. Embora os fundos para o Fundo de Revitalização tenham vindo do território da Maré Vermelha, eles não foram uma doação gratuita, contanto que os recursos fossem distribuídos e o apoio implementado. Aqueles nobres menores que originalmente dependiam da proteção de outros grandes nobres no território do norte naturalmente gravitariam em direção a um protetor mais confiável. E Louis, esse jovem governador do condado que detinha recursos, fundos e políticas em suas mãos, era a única direção que eles tinham. Mais importante ainda, cada plano de apoio exigia a apresentação de dados detalhados sobre a situação atual do território, a avaliação dos ativos, a estrutura de pessoal, e assim por diante. Na execução aparentemente aberta, transparente e profissional, Louis concluiu silenciosamente uma compreensão completa das estruturas geográficas e de recursos dos nobres menores. Com base nisso, ele gradualmente estabeleceu uma rede de vassalos diretos em torno do território da Maré Vermelha, contornando o controle dos grandes nobres. Ele não utilizou soldados, não empunhou espadas, contando apenas com alguns documentos e algumas carroças de sementes. Ele poderia quebrar o monopólio dos grandes nobres sobre recursos como peles, minas de sal, florestas e rebanhos de renas. E quando esses nobres menores se tornaram dependentes dele e voluntariamente entregaram suas finanças, forças militares e até mesmo a administração territorial à mansão do governador do condado em busca de assistência, Louis obteve indiretamente o controle de suas terras. Isso foi, de fato, uma verdadeira centralização de poder. Não há necessidade de guerra, não há necessidade de caçar títulos, basta que entreguem o poder em gratidão. É claro que nem todos estavam realmente convencidos. Entre os nobres presentes havia pessoas inteligentes. Talvez ainda não tivessem compreendido completamente o plano de Louis, mas aquela sutil sensação de controle, aquele cerco gradual, era suficiente para deixar qualquer um apreensivo. Aquilo não era uma simples instituição municipal, era mais como uma armadilha meticulosamente planejada, e eles foram habilmente empurrados para dentro dela. Mas ninguém se atreveu a questionar. Afinal, os gritos de Joseph do dia anterior, naquele mesmo salão de banquetes, ainda ecoavam em seus ouvidos. O suor frio não havia secado e sua coragem já estava quebrada. Então eles simplesmente ficaram sentados em silêncio, seus olhares se desviando, mergulhando no silêncio em meio aos aplausos e à concordância. Juntamente com a multidão, eles se submeteram à superficial deliberação conjunta. As dúvidas e a inquietação em seus corações estavam silenciosamente escondidas. Escondido atrás de taças de vinho, escondido sob pálpebras semicerradas e também escondido nos aplausos que expressavam lealdade. Então Louis levantou a mão como que para introduzir um assunto corriqueiro, o último ponto da agenda com o estabelecimento do mecanismo do conselho. Pretendo adicionar uma nova instituição auxiliar. Todos ficaram estupefatos. Ele fez uma pausa com um tom tão leve como se estivesse falando sobre a previsão do tempo para amanhã. O nome será Departamento de Auditoria. Essas 3 palavras fizeram o ar ficar ligeiramente denso. O tom de Louis era firme, como se quisesse acalmar um pânico desnecessário. Suas obrigações não são complicadas e são irrelevantes para você, se você seguir todas as regras. Ele esboçou um leve sorriso. O departamento de auditoria será responsável por 4 coisas. Primeiro, garantir que os impostos sejam pagos em dia. Segundo, verificar se a infraestrutura de prontidão para combate de cada território atende aos padrões. Terceiro, ficar de olho naqueles que tentam conspirar com inimigos externos e pôr em risco as defesas das fronteiras. Quarto, monitorar se as ações dos membros do nosso conselho estão de acordo com seus juramentos. Os nobres abaixo não responderam de imediato. Seus sorrisos congelaram em seus rostos como máscaras congeladas pelo vento. Inconscientemente alguém apertou a taça de vinho, os olhos de alguém piscaram, e então a pessoa baixou a cabeça sem dizer nada. Não precisa ter medo, disse Louis casualmente, o departamento de auditoria não está aqui para monitorá-lo, mas sim para proteger nosso futuro comum da destruição causada por canalhas. Ele olhou em volta, pronunciando cada palavra. Portanto, não sigam os passos de Joseph. Quando essa frase foi proferida, o salão ficou tão silencioso que parecia que o ar havia se solidificado. Até mesmo o crepitar da lenha queimando na lareira tornou-se, agora, excepcionalmente áspero e nítido. Os nobres que antes cochichavam entre si agora estavam em completo silêncio.
Ninguém falou. Ninguém queria ser o primeiro a se destacar naquele momento. Os nobres trocaram olhares, emoções complexas escondidas em seus olhos, suspeita, inquietação, conflito. Mas no fim, tudo foi engolido pelo silêncio. O olhar de Louis percorreu a sala com firmeza, e seu tom tornou-se repentinamente franco. Se algum de vocês ainda tiver dúvidas sobre a criação do departamento de auditoria, estou disposto a ouvir diferentes opiniões. Podemos discutir isso abertamente. Seu tom não continha qualquer traço de provocação, apresentando inclusive uma certa ressonância sincera. Mas precisamente por causa dessa sinceridade, era ainda mais alarmante. Quem se atreveu a falar? Os gritos de Joseph ainda ecoavam da noite anterior, e aquela cena permanecia vívida na memória de todos os presentes. Além disso, Louis acabará de falar de dois atos justos, a criação do Conselho e o Fundo de Revitalização, ambos verdadeiramente bons. Neste ponto, se alguém se manifestasse contra o Departamento de Auditoria, não estaria se rotulando como uma pessoa má? Opor-se à nova política de proteger as defesas de fronteira e esclarecer os impostos não seria apenas ter a consciência pesada? A cena permaneceu em silêncio por alguns instantes. Ninguém lhe respondeu. Louis assentiu com a cabeça, aparentemente sem surpresa, com um tom firme, quase gentil. Sendo assim decidido. Fica então decidido o estabelecimento do Departamento de Auditoria. Uma frase branda que solidificou toda a situação. Yoen, sentado um pouco atrás dele à sua direita, moveu os dedos levemente, como se estivesse prestes a se levantar e dizer algo. Mas vendo que ninguém na sala se mexeu, ele apenas acenou levemente com a cabeça, fazendo um gesto de concordância e apoio. Willis também havia preparado um discurso para justificar as atribuições do Departamento de Auditoria a partir de uma perspectiva sistêmica, complementada por considerações de eficiência e ordem pública. Mas naquele momento bastava-lhe exibir uma expressão de leve satisfação. Originalmente, Louis pretendia que Yoen estabilizasse a situação e que Willis apresentasse o argumento do bem público para que o Departamento de Auditoria se tornasse a vontade do povo. Mas quem diria que tudo correria tão bem? Antes mesmo da peça ter a chance de começar, Louis já havia assumido o controle do ritmo. A criação do Departamento de Auditoria não foi uma decisão impulsiva, nem Louis falou de improviso. Embora essa agência fosse denominada auditoria, suas atribuições iam muito além da mera supervisão do Conselho. Ele podia analisar todos os relatórios fiscais de outros territórios, cruzando informações das contas de entrada e saída com os celeiros reais. Ele tinha o direito de inspecionar depósitos de prontidão para combate, campos de treinamento e situações de recrutamento, podendo até mesmo visitar pessoalmente as defesas de fronteira para verificar aleatoriamente equipamentos militares. Ele registrava a posição, as ações e as negociações privadas de cada membro do Conselho, monitorando todos os contatos obscuros, comunicações suspeitas e conluios secretos. Ele chegou a ter o privilégio de enviar relatórios confidenciais diretamente ao governador do condado, ignorando os mecanismos de controle e equilíbrio do próprio Conselho. Esse era um poder que originalmente pertencia apenas a sistema de inteligência, agora disfarçado de legalidade e autoridade pública, já não ostentando o nome de agentes secretos, mas desempenhando as funções de executores. E não responde perante o Conselho, sendo leal apenas ao governador do condado. Poderia ser chamado de Estação Ferroviária Oriental do Condado Pico de Neve. Assim que Louis terminou de falar, uma salva de palmas irrompeu. No início, era disperso, como se estivessem testando as águas. Um visconde sentado num assento do meio hesitou, bateu palmas 2 vezes, e não vendo oposição, acelerou o passo. Então mais pessoas seguiram o exemplo. Bata palmas, bata palmas, bata palmas, bata palmas. Os aplausos ficaram mais altos, mais uniformes, como pegadas inevitáveis na neve, uma após a outra, mas ninguém ousou parar. Mas por trás dos aplausos, os corações das pessoas inteligentes já haviam se esfriado pela metade. O barão Eugênio, sentado no canto mais afastado, que tinha uma ótima relação com Joseph, agora tinha as palmas das mãos frias e suor frio escorrendo pelas têmporas. Ele bateu palmas, mantendo um sorriso educado no rosto, chegando até acenar deliberadamente em reconhecimento a Louis. Mas no fundo, ele sentia como se tivesse sido picado por agulhas finas por todo o corpo. O Departamento de Auditoria não tem a função de supervisionar o Conselho, mas sim de nos amarrar um a um, apertando as cordas de couro ao nosso redor. Os aplausos irromperam como uma onda, ecoando incessantemente pelo salão de banquetes de teto alto, como se estivessem coroando um novo rei. Mas quando o ímpeto estava aumentando, Louis levantou a mão, um gesto simples que, como uma faca afiada, interrompeu abruptamente os aplausos. O salão ficou imediatamente em silêncio. Ele não se apressou em falar, mas simplesmente ficou ali parado, seu olhar percorrendo lentamente cada rosto, como se estivesse fazendo uma última chamada, confirmando quem havia submetido a proposta e quem ainda tinha reservas. Então ele falou, seu tom já não era áspero, mas transmitia uma ternura tolerante e constante. A partir de hoje, disse ele, o Condado Pico de Neve deixará de ser um agregado solto. Não somos mais apenas famílias e nobres mal reunidos, não somos mais apenas peões cuidando de seus próprios interesses. Seu tom era lento, porém firme, como cravar estacas no chão, fixando os corações das pessoas em uma direção comum. Somos uma comunidade. Porque a partir de hoje, finalmente temos uma direção, um caminho, uma lâmina. Sua voz baixou um pouco, mas carregava um peso inegável. Todos nós, a partir de agora, somos uma só família. Ao ouvir essas palavras, o coração de muitas pessoas estremeceu. Louis deu um leve sorriso, um sorriso sem aspereza que revelava, em vez disso, um toque de gentileza acessível. Eu confio em você, e você pode confiar em mim. Em cada passo que se seguir, não te decepcionarei. Ao terminar de falar, uma atmosfera muito reprimida finalmente pareceu encontrar vazão, e os aplausos voltaram a encher o salão. Alguns aplaudiram mais alto, como se quisessem demonstrar lealdade.
Outros aplaudiram lentamente, como se estivessem avaliando as verdadeiras intenções de Louis. Capítulo 158. Lady Grant. A reunião do conselho do governador do condado acabará de terminar, e o vento frio ainda não havia dissipado completamente o calor persistente na sala. Uma figura tímida apareceu silenciosamente à porta do escritório. Era Lady Grant. Ela baixou a cabeça, como uma folha seca que poderia ser levada pelo vento a qualquer momento, hesitando por um instante diante da pesada porta de carvalho antes de levantar a mão e bater suavemente 2 vezes. Lord Louis, posso falar com o senhor? Sua voz era suave como uma pena caindo com um leve tremor. A porta se abriu e Louis estava sentado atrás de sua mesa, revisando documentos. Louis olhou para a porta sem surpresa, pois seu acompanhante já a havia anunciado, e ofereceu um sorriso gentil. Claro, por favor, entre. O vestido formal de Lady Grant claramente não era mais de época. O corpete apertado deixou marcas levemente vermelhas, e a saia transparente estava um pouco desgastada. Ao entrar, ela segurava um lenço amassado, como se fosse a única coisa que pudesse lhe trazer calma. Ela hesitou junto à cadeira antes de se sentar delicadamente, com as pernas juntas, a expressão tão nervosa quanto a de uma dama de companhia recém-chegada à corte. Grant falou em voz baixa, como se tivesse medo de perturbar algo. Eu realmente não sei o que devo fazer. Então ela falou sobre a situação difícil de sua família, sobre a terra árida que não produzia trigo e sobre como ela tentava administrá-la de acordo com os livros contábeis deixados por seu pai, mas não conseguia nem mesmo controlar as receitas e despesas mais básicas. Sua voz era intermitente, seu olhar desfocado, e ela nunca olhou para Louis. Tentei pedir conselhos ao antigo senhor feudal e à família do meu marido, mas ninguém quis me ajudar. Aqueles homens pensam que eu sou apenas uma pessoa inútil e temporária, e que aquele território também não vale muito. No final, Grant estava quase em lágrimas, mordendo o lábio para impedir que elas caíssem. Louis escutava em silêncio, seus dedos tamborilando levemente na mesa, como o maestro controlando todo o ritmo. Quando Grant terminou de falar, ele finalmente se pronunciou com um tom firme. Eu vejo, minha senhora. A senhora tem trabalhado arduamente por seu território, mas lhe faltam direção e recursos. Essas palavras foram como uma gota d'água caindo em solo congelado no início da primavera, penetrando suavemente, mas fazendo seus olhos se encherem de lágrimas imediatamente. Você está disposta a me ajudar? A voz de Grant era tão fraca quanto o zumbido de um mosquito, como se fazer essa pergunta tivesse esgotado toda a sua coragem. Louis sorriu, como se respondesse a um pedido de ajuda há muito esperado. Claro que estou disposto. Louis inclinou-se ligeiramente para a frente atrás da mesa, o olhar fixo nela, a voz desprovida de qualquer coerção, mas possuindo um poder inegável. Você acha que seu território possui recursos ou indústrias que valham a pena desenvolver? Grant fez uma pausa, como se tivesse se dado conta de algo. Abriu a boca com a intenção de negar, mas então, de repente, como se estivesse tomando uma decisão, assentiu lentamente. Na verdade, eu fiz algumas tarefas de casa. Sua voz já não tremia, e um brilho de inquietação surgiu em seus olhos. Pedi para as pessoas experimentarem várias culturas. Temos um terreno perto do antigo leito do rio. Embora sempre tenha sido considerado estéril, várias culturas sobreviveram durante o plantio experimental. Nesse momento, ela apertou o lenço em silêncio, mas continuou. Também há raposas e visões nas montanhas. No passado, ninguém os controlava e ninguém os caçava sistematicamente, apenas ocasionalmente os caçadores conseguiam capturar alguns. As peles não valiam muito. Ela fez uma pausa, como se estivesse se lembrando de algo. Perto do riacho, o gelo se forma no final do inverno, e os anciãos da aldeia dizem que aquela água costumava criar peixes. Embora não muitos, mas eu acho que talvez pudesse. Ela baixou a cabeça enquanto falava, como se temesse ter dito demais ou alguma bobagem. Muito bom. As 2 palavras de Louis foram ditas suavemente, mas pareceram acender uma faísca na noite silenciosa. Ele retirou um caderno de uma pilha de documentos, anotando rapidamente as 3 direções que ela mencionou, e então ergueu o olhar, agora com um toque de certeza no olhar. O cultivo de culturas especiais, a piscicultura de inverno em rios de água fria e a caça de animais de pele em pequena escala. Embora essas 3 atividades não sejam de grande escala individualmente, se forem planejadas e coordenadas, formarão um sistema econômico integrado de pequena escala, estável e adequado para o seu território. Ele fez uma pausa, depois sorriu gentilmente, e o mais importante, não depende de nenhuma rede externa de influência. Ao ver Louis planejando com tanta dedicação para ela, Grant ficou estupefato. Durante anos, ela se acostumou a ser ignorada, excluída e tratada com fria indiferença. Mas este homem à sua frente não apenas ouviu suas palavras, como também analisou e planejou seu futuro com sinceridade. Você está dizendo que eu realmente posso ter sucesso? Não se trata de se você consegue, mas sim de como ter sucesso. A caneta de Louis deslizou, rabiscando alguns esboços. A fundação irá distribuir sementes adequadas para vocês, e funcionários agrícolas do território da Maré Vermelha serão alocados lá inicialmente para prestar assistência. Enviarei um grupo de fazendeiros experientes. Para as peles, forneceremos ferramentas de processamento primário e instalações de curtimento. E o território da Maré Vermelha fará a coleta centralizada para evitar que vocês sejam subvalorizados pelas caravanas de mercadores. Ele apontou para os 3 pontos no desenho e resumiu suavemente. Agricultura como base, peixes como complemento e peles para circulação. Firme e sólido. Isso deve ser suficiente para que seu território prospere. Inicialmente, Grant ficou olhando fixamente para o desenho, como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. Eu consigo mesmo fazer isso? Sua voz tremia, como se nem ela mesma acreditasse. Louis, no entanto, apenas assentiu com a cabeça em tom gentil. Pode fazer isso, mas também enviarei pessoas para realizar uma inspeção no local.
Ele fez uma pausa com a voz firme e clara. Não se preocupem, assim que as condições forem confirmadas, a fundação cuidará de tudo, incluindo sementes, tecnologia, canais, pontos de troca, tudo que você não consegue gerenciar sozinho, nós gerenciamos. Os olhos de Grant se arregalaram e ela rapidamente fez várias reverências com a voz embargada. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado, eu não sei como. Seus olhos já estavam vermelhos e lágrimas brotaram, umedecendo seus cílios. Naquele momento, ela deixou de ser a figura marginalizada nos círculos nobres, que sequer tinham o direito de falar. Deixou de ser a dama indefesa que se preocupava diariamente com dívidas e não conseguia dormir à noite. Pela primeira vez, parecia que ela era tratada como uma verdadeira nobre. Possuir terras, possuir responsabilidades e possuir o direito de ser confiável. Ele observou Grant em silêncio, cuja expressão era uma mistura de gratidão e vergonha, mas seu próprio coração permanecia calmo. Ela realmente não era forte o suficiente, tinha uma natureza dócil e quase nenhuma experiência em governança. Mas precisamente por isso, ela era o modelo ideal. Uma nobre de baixa posição, desprezada, marginalizada e desfavorecida, mas que recupera a vitalidade com o apoio do território da Maré Vermelha. Enquanto ela conseguisse ficar de pé, mesmo que por pouco, seria o suficiente para influenciar aqueles nobres periféricos que ainda observavam. Aqueles com modestas fortunas familiares, mas que se recusavam a baixar a cabeça. Eles começariam a pensar, talvez eu também possa ser como ela. Talvez eu também possa abrir mão de um pouco de poder em troca de uma forma de sobreviver. Este foi o primeiro prego no caixão da negociação de recursos por controle. Grant foi também a primeira pessoa disposta a mudar que Louis pretendia estabelecer nesta terra. Capítulo 159. Consequências da reunião. A grande janela do escritório estava aberta, e o vento soprava das montanhas nevadas que derretiam, trazendo consigo o cheiro de terra e neve residual. Luiz, vestido com uma capa azul escura, estava sentado na cadeira de madeira no centro do salão de recepção. Não havia trono de encosto alto diante dele, apenas uma mesa redonda coberta com uma toalha de linho, e a luz da lareira lançava um brilho suave ao redor de seu perfil. Este foi o 7º visitante em 2 dias a solicitar o fundo. Um velho senhor, de cabelos brancos e postura curvada. Ele havia sido originalmente um administrador na cidade da Alabarda Gelada, mas como um parente distante seu morreu congelado no inverno. Ele foi convocado para ser um suposto barão. No entanto, ele não sabia absolutamente nada, e vendo os aldeões restantes em estado deplorável, a única coisa que lhe restou foi recorrer a Louis em busca de ajuda. Tremendo, ele pegou o mapa do território, encharcado de suor, das mãos de seu assistente e o ofereceu com ambas as mãos, sussurrando, nossa terra. Se você puder enviar alguém para dar uma olhada, eu estou disposto a ceder também os direitos de administração. Ele falava cada vez mais rápido, sua voz ficando cada vez mais baixa como se temesse uma rejeição. Louis pegou o mapa do território, passando o polegar suavemente pelas bordas úmidas, como se pudesse sentir o peso da impotência contida naquelas mãos trêmulas. Ele não falou imediatamente, mas examinou cuidadosamente os rios e lagos marcados no mapa. O afluente em seu território congela no final do inverno? O velho senhor fez uma pausa e assentiu rapidamente. Sim, é verdade. Os caçadores costumavam pescar ali, mas depois não havia gente suficiente e ninguém mais ia lá. Louis assentiu levemente com a cabeça, dizendo suavemente, embora as condições de cultivo sejam precárias, este sistema hídrico ainda existe. Os peixes de água fria criados no riacho de inverno podem viver muito tempo e são ricos em gordura. Vocês não têm muita gente, então não é adequado para a agricultura em larga escala, mas vocês podem primeiro organizar algumas pessoas para tentar a pesca. Ele ergueu os olhos com um tom gentil. Pedirei à equipe de logística que lhe forneça algumas ferramentas básicas de pesca, picadores de gelo, gaiolas para redes, barris de sal e lonas isolantes. O peixe não pode ser consumido como alimento básico durante todo o ano, mas pode ajudar a superar os meses mais difíceis, e também pode ser trocado por grãos. Decidiremos qual indústria seguir após o território ser completamente mapeado. Enquanto o velho senhor ouvia, seus olhos ficaram vermelhos. Ele já se preparara para a rejeição, ou mesmo para ser expulso, mas nunca esperou que a outra parte não só não o repreendesse, como também estivesse disposta a partir de considerações práticas e encontrar um caminho viável, ainda que estreito, para que ele sobrevivesse. Ele abriu a boca como se fosse proferir palavras de gratidão, mas paralisou. Louis se levantou, devolvendo o mapa com cuidado. Não tenha pressa em desistir desta terra. Primeiro, prepare-se para a pesca e veremos os resultados em 3 meses. O velho nobre pegou o mapa, curvando a cabeça repetidamente, com os ombros tremendo como se estivesse se esforçando para controlar as emoções. Antes de sair, hesitou por um instante, depois ajoelhou-se subitamente com um baque, dizendo com a voz embargada, obrigado pela sua benevolência. Neste inverno, ainda existem pessoas dispostas a nos ajudar, um bando de nobres menores corruptos. Louis não o ajudou a levantar, mas também não evitou a prostração, limitando-se a observá-lo em silêncio. A notícia sobre o fundo de auxílio à Maré Vermelha provocou um frenesi silencioso no norte, que ainda estava coberto de neve. Após Grant receber o financiamento em 2 ou 3 dias, 7 ou 8 nobres de menor importância correram para o escritório de Louis. Eles pareciam abatidos com as vestes esfarrapadas, segurando os brasões de suas famílias e mapas, implorando suavemente por apoio. Dentro do salão de deliberações da mansão do governador do condado, o fogo a carvão estava aconchegante e as luzes brilhantes. Louis estava sentado na cabeceira da mesa, rodeado por sua equipe de secretárias e assessores. O discurso de cada candidato foi gravado, arquivado e analisado por uma pessoa dedicada. Ele próprio escutava em silêncio, girando distraidamente uma pena, oferecendo ocasionalmente uma orientação gentil. Como um padrinho.
É claro que isso não foi caridade. Foi uma triagem minuciosa de recursos e uma infiltração estratégica. Apresentem um plano de desenvolvimento detalhado, disse ele com indiferença. Mapas de utilização do solo, recursos existentes, listas de mão de obra, nada pode faltar. Após a aprovação da análise preliminar, a Maré Vermelha enviaria seus próprios técnicos e observadores financeiros ao território para auxiliar na construção da chamada infraestrutura. Na realidade, o objetivo era controlar completamente todos os aspectos da indústria. Mais importante ainda, todos os resíduos devem ser reciclados centralmente e revendidos através da Maré Vermelha. Os canais foram determinados por Louis, e os preços foram fixados por Louis. O verdadeiro propósito desse fundo de ajuda era integrar esses pequenos territórios decadentes à rede econômica da Maré Vermelha, utilizando 3 cadeias: materiais, tecnologia e mercado, para criar uma entidade semicolonial dependente e controlável. Salvar pessoas? Isso foi apenas um bônus inesperado. Controlar territórios, anexar terras, expandir centros logísticos, pontos de processamento e mercados de exportação. Esse era o objetivo de Louis. Para aqueles territórios pobres, sem valor de desenvolvimento ou valor geográfico, ele não hesitou em nenhum momento, limitando-se a dar uma sugestão casual. Então ele sorriu e recusou. Sugiro que vocês tentem se ajudar primeiro. Se houver resultados tangíveis, reavaliaremos a situação. E entre esses senhores, é claro, não faltavam indivíduos arrogantes. Naquela tarde, um nobre envolto em uma capa de pele de raposa branca entrou orgulhosamente na mansão do governador do condado. Ele não tirou o chapéu ao cumprimentar, mas simplesmente jogou uma carta de apresentação. Estou aqui porque quero ser educado. As expressões da equipe de secretárias mudaram. Louis olhou para ele com um tom gélido. Cara, você nem sequer se atreve a me chamar de governador do condado. O homem pareceu prestes a dizer algo mais, mas foi silenciosamente escoltado para fora por 2 cavaleiros, e até mesmo a carta de candidatura foi deixada na porta. O silêncio voltou a reinar no salão. Louis virou-se para o próximo documento, dizendo indiferentemente: próximo. Ele não tinha pressa, contanto que o primeiro lote de casos bem-sucedidos produzisse resultados, outros, mais cedo ou mais tarde, se apresentariam para oferecer suas terras e recursos, apenas para aderir ao sistema da Maré Vermelha. Enquanto o Fundo de Auxílio às Vítimas da Maré Vermelha estava sendo vigorosamente promovido, o Conselho de Pico de Neve também chegou discretamente a uma conclusão. Votado e eleito por representantes de todos os partidos dentro do condado, garantindo os interesses do povo comum e a nobre autonomia. O anúncio oficial soou grandioso e solene, como se fosse um grande salto na civilização política do norte. Mas a longa mesa na sala de deliberações era, há muito tempo, um tabuleiro de xadrez meticulosamente organizado por Louis. Os chamados representantes obviamente não poderiam ser quaisquer pessoas. A maioria das vagas foi indicada por indivíduos considerados respeitáveis e capazes. Traduzindo, podemos entender mais ou menos assim: os assessores de confiança de Louis podiam entrar, os obedientes podiam ficar, e os desobedientes... Desculpem, a porta é ali. Owen e Willie sentaram-se perto da cabeceira da mesa com sorrisos serenos. Eduardo, Rolando e outros, embora não fossem próximos de Louis, foram incluídos por serem confiáveis e facilmente controláveis. E quanto àqueles nobres antiquados que ainda se apegavam à dignidade nobre? Após vários banquetes privados e trocas de acordos, 1 ou 2 foram, a contragosto, incluídos para servirem como vasos decorativos. O conselho ostensivamente tinha poder consultivo, mas, na realidade, era um mecanismo de votação com um poder de veto oculto. O verdadeiro controle não estava em rejeitar uma proposta, mas em decidir quais propostas poderiam sair vitoriosas da sala. No primeiro dia do conselho, o ambiente era caloroso e entusiasmado. Um representante da comunidade propôs destinar parte do orçamento para a construção de estradas à prevenção de epidemias em aldeias fronteiriças. Louis ouviu atentamente, sorriu e assentiu com a cabeça. Uma boa sugestão. Podemos tentar ajustar uma pequena parte. Owen iniciou os aplausos e os outros o seguiram. A inauguração da Câmara Municipal precisava de um ambiente agradável, por isso foram distribuídas algumas lembrancinhas. A proposta seguinte, apresentada por um nobre de vaso decorativo, que tinha sido designado para estar presente, sugeria que o conselho tivesse o direito de consultar sobre o destacamento de tropas em vários territórios. A cena ficou subitamente em silêncio por um instante. Louis permaneceu impassível, e seu gesto delicado de pegar um copo d'água disfarçava o fato de que sua equipe de secretárias já estava discretamente trocando bilhetes pelas suas costas. Owen bocejou: o momento não é exatamente o ideal, não é? Willis foi mais direto: assuntos militares não podem ser tratados levianamente. A boca de Edward se contraiu e ele balançou a cabeça com indiferença. Poucos segundos depois, a proposta foi declarada arquivada devido à oposição da maioria. Louis pousou o copo de água, exibindo um sorriso educado. Já que todos têm opiniões diferentes, respeitaremos a voz da maioria e discutiremos o próximo item. Suas palavras eram pausadas, seu tom gentil. Mas o nobre que havia proposto a moção já baixara a cabeça, com gotas de suor na testa, como se percebesse o quão tabu havia sido sua abertura. E seu círculo íntimo de pessoas com quem não tinha muita confiança, também ficou tão silencioso quanto uma floresta congelada em uma noite de neve naquele momento. O Conselho de Pico de Neve continuou a funcionar como um relógio com engrenagens perfeitamente encaixadas, um mostrador branco imaculado e ponteiros precisos e nítidos. Só que Louis podia ajustar o tempo à vontade.
A reunião do governador do condado, que durou uma semana inteira, terminou finalmente na noite do 7º dia. Nobres de diversas regiões deixaram a cidade de Pico de Neve com humores diferentes, retornando aos seus feudos. Alguns estavam em silêncio, outros franziam a testa e outros exibiam sorrisos, como se tivessem saído de um cassino com uma pilha considerável de fichas. Quando eles foram embora, ninguém mais se atreveu a chamá-lo de rapaz sortudo, ou aquele jovem que foi promovido depois da guerra pelas costas. Eles sabiam que aquele que agora ocupava a cabeceira da mansão do governador do condado era um verdadeiro senhor de Pico de Neve. Controlar Pico de Neve, integrar recursos e fazer cumprir as ordens sem questionamentos. E eles pensavam que com o fim da reunião tudo voltaria à paz. Mas eles jamais imaginaram que as verdadeiras consequências da reunião estivessem apenas começando. Assim como esses nobres entraram em seus territórios, enquanto se preparavam para saborear uma tão esperada taça de vinho tinto e cantarolar uma melodia junto à lareira aconchegante, avistaram aquelas figuras, vestidos com capas pretas e com o emblema do governador do condado Pico de Neve preso ao peito, os funcionários do departamento de auditoria, de passos firmes. Pareciam ter emergido da noite nevada como sombras, saindo silenciosamente das carruagens e atravessando os portões da cidade. Eles não deram nenhum aviso prévio, apresentando cartas de nomeação lacradas com a cera governador do condado Pico de Neve. Seus rostos exibiam sorrisos falsos e profissionais padrão. Não fique nervoso, estamos aqui apenas para uma inspeção de rotina. Será rápido e não atrasará seu jantar. Os rostos dos nobres imediatamente ficaram verdes, depois pretos. O departamento de auditoria? Ele realmente conseguiu? Não eram apenas palavras. E ele chegou ao ponto de enviar pessoas diretamente ao feudo. Que diferença isso tem a ver com saquear uma casa? Eles não conseguiam conter a raiva, batendo nas mesas e batendo os pés, mas no fim, só puderam cerrar os dentes e resmungar friamente. É só uma formalidade. Digam o que quiseram, os nobres entregaram obedientemente os registros de seus feudos. É claro que ocultar alguns relatórios falsos nas contas e algumas mercadorias no armazém era uma habilidade tradicional. O departamento de auditoria sabia disso, mas permaneceu impassível, limitando-se a registrar, compilar e transmitir as informações de volta à mansão do governador do condado. E Louis não agiu imediatamente nem exigiu responsabilização ou virou o jogo para um acerto de contas. Ele apenas esboçou um leve sorriso, arquivando cuidadosamente cada registro, datando-o e colocando-o em uma caixa de madeira etiquetada como período de observação. Essas várias infrações menores, desde que não fossem questões de princípio, seriam trazidas à tona quando o momento fosse oportuno. Os nobres do condado Pico de Neve pensavam que ainda estavam no tabuleiro de xadrez de um jogo, mas só depois que a reunião terminou é que perceberam que eram meros peões no tabuleiro. Com 3 movimentos poderosos, Louis jogou sua carta na manga para controlar Pico de Neve. A primeira medida, o fundo de revitalização. Essa era uma recompensa valiosa. Quem fosse obediente e cooperativo receberia ajuda preferencial em grãos, remédios, utensílios de ferro e artesãos. Por outro lado, esqueça a ajuda. Você nem sequer tocaria na porta do celeiro. A segunda medida, o Conselho de Pico de Neve. Ostensivamente para reunir sabedoria, era na verdade um palco legítimo para estabelecer regras e regulamentos. Os assentos no conselho eram ostensivamente recomendados pelos senhores locais, mas na realidade, já haviam sido filtrados por Louis usando uma peneira de lealdade. A maioria das propostas era aprovada logo após ser apresentada. Aquelas que não eram aprovadas ficavam claras, após algumas inspeções de rotina pelo departamento de auditoria. A terceira medida, o departamento de auditoria. De semblante frio e implacável, independente do sistema nobre, detentor de ordens especiais do governador do condado. Aparentemente uma auditoria de rotina, tratava-se, na verdade, do segundo sistema nervoso do condado Pico de Neve. Ao menor sinal de problema, enviaria sinais como um reflexo nervoso para o centro nervoso, o território da Maré Vermelha. Assim, o Conselho de Pico de Neve e o departamento de auditoria tornaram-se as mãos esquerda e direita de Louis. O conselho definia a direção, as políticas e o desenho institucional. Era o cérebro racional. O departamento de auditoria gerenciava a ordem, a execução e a dissuasão. Era a lâmina fria. E abaixo deles, surgiu um conjunto completo de mecanismos de alocação de recursos e sistemas de orientação da opinião pública. Quem gritasse slogans mais alto, quem cooperasse obedientemente com o governo, receberia preferencialmente grãos, ferramentas, lenha e suporte técnico. E nessa altura, Louis já não era mais, na opinião das pessoas, o jovem que saltou de paraquedas depois da guerra e ascendeu graças às suas ligações familiares. Ele era o verdadeiro governador do condado. Poderes militares, financeiros, de opinião pública e de supervisão estavam todos investidos nele. O título e a realidade de governador do condado eram uma coisa só. Ele não era apenas uma pessoa sentada no trono de governador do condado, mas o centro nevrálgico de todo um novo sistema de poder político. Nascerá um jovem dominador do condado Pico de Neve, decidido, calmo e ambicioso. É claro que nem todos os nobres estavam dispostos a se submeter. Alguns moradores antigos e descontentes faziam desvios secretos, escrevendo cartas às escondidas, enviando presentes e até propondo alianças matrimoniais a antigas famílias nobres fora do condado, no norte. Eles não acreditavam que um jovem pudesse realmente controlar Pico de Neve sozinho. Enquanto houver intervenção de ajuda externa, a nova ordem de Louis não irá também ruir. Por um tempo, várias famílias nobres tradicionais do norte do condado também começaram a se mobilizar, preparando-se para disciplinar esse jovem governador que não entendia as regras, sob o pretexto de manutenção da paz e da estabilidade. Até que 2 notícias se espalharam, acalmando instantaneamente a todos. O primeiro foi o destino de Joseph Caladi e da família Caladi. A segunda notícia foi ainda mais surpreendente.
A filha do Duque Edmundo, uma das nobres mais importantes do norte, foi formalmente prometida em casamento a Luís da família Calvino. Naquele instante, muitos nobres idosos que estavam ansiosos para agir pousaram seus copos de vinho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 160. O fim de Joseph. O nono nível subterrâneo da masmorra da capital imperial, uma prisão profunda onde a luz jamais chega. O ar aqui não tinha cheiro de poeira, apenas uma mistura pungente de umidade, ferrugem e decomposição. As paredes estavam cobertas de musgo manchado, e manchas de sangue haviam penetrado nas fendas da pedra, solidificando-se em padrões escuros como um emblema bizarro. Joseph Caladi, outrora um nobre pioneiro de espírito elevado do território do norte. Agora ele era apenas uma massa de carne e osso, desprovida de dignidade, pele e forma humana. Ele estava encolhido na cadeira de interrogatório de ferro, com as mãos penduradas, os tornozelos firmemente presos por correntes enferrujadas, as feridas infeccionadas e supurando, com uma aparência que nem mesmo um corvo se daria ao trabalho de olhar. Ele mantinha a cabeça baixa, os cabelos emaranhados em mechas escuras, indistinguíveis se eram manchas de lama, sangue ou lágrimas. Fale, Lord Joseph, disse o interrogador à direita, sorrindo enquanto se inclinava para mais perto. Sua boca tremendo ao revelar uma gengiva desalinhada por causa de uma queimadura. Esta já é sua 14ª confissão. Queremos ouvir a 15ª. Joseph não respondeu. Ele apenas ergueu as pálpebras inchadas, olhando para o rosto coberto de cicatrizes. Outro interrogador, caminhando tranquilamente para frente, estendeu seu membro protético e com um asterisco estalo asterisco, arrancou um pequeno pedaço de carne não cicatrizada do corpo de Joseph. Seus gritos pareciam incapazes de ecoar completamente na masmorra, pois o som era familiar demais. Até mesmo as paredes de pedra estavam insensíveis a ele. A dor só o fazia repetir palavras que já havia dito inúmeras vezes. No início, em meio aos seus gritos, ele ainda refletia. Quem me traiu? Qual foi o papel desempenhado por Louis? Mas agora Joseph já não pensava em nada. Ele só queria uma coisa. Mate-me, deixe-me morrer por favor, eu imploro. Ele já não se lembrava de quando começara a implorar pela morte. Você quer morrer? Sussurrou o interrogador de rosto queimado num tom de flerte. Desculpe, Sua Majestade ainda não aprovou sua morte. E queremos ver quantas vezes um cachorro orgulhoso consegue latir. Eles riram como se tivessem contado uma piada extremamente engraçada. Um arrancou risadas, o outro zombou. Joseph começou a engasgar com as risadas deles, mas nada saiu. Ele já fora o estrategista inigualável do norte, espirituoso, capaz de controlar um condado com uma simples palavra e um sorriso. Mas agora não conseguia articular uma única frase com clareza. Ele chegou até a sentir inveja de seus companheiros de cela, que morreram rapidamente pela lâmina. Já chega. Após o interrogador com o braço protético de metal registrar novamente as palavras de Joseph, ele flexionou o pulso. Ele também parecia cansado, encostando-se na parede de pedra úmida e se espreguiçando. Ele já disse tudo o que tinha para dizer, repetiu várias vezes. O interrogador caolho, enrolando o pergaminho manchado de sangue, murmurou baixinho. A sobreposição de informações é superior a 90%. Com menos de 2 frases de discrepância. Provavelmente não vamos descobrir nada de novo, assentiu a prótese metálica. Envie esta confissão, as cópias das cartas, as contas e aquela carta de contato diretamente para Sua Majestade. Sua Majestade certamente rirá ao ver isso. Pelo menos a boca dele vai se mexer. Os dois já não davam atenção a Joseph, que tremia no chão, recolhendo as suas ferramentas com a mesma calma que um talhante limpa uma tábua de cortar. Antes de irem embora, eles cochicharam entre si sobre coisas como ele deveria ser decapitado publicamente. Finalmente a porta de ferro se fechou com um clique, a tocha se apagou e a masmorra voltou a mergulhar em um silêncio sepulcral. Na escuridão, apenas os sussurros intermitentes e tingidos de sangue de uma pessoa permaneciam. Por favor, deixe-me morrer. O desejo de Joseph no final foi atendido. 3 dias depois, capital imperial, Praça Dragão do Sol. Este era o cruzamento das vias principais mais antigas e movimentadas do Império. As ruas estavam parcialmente isoladas por cordões, e tropas de patrulha faziam a guarda com espadas, suas formações assemelhando-se a uma floresta. 3 camadas de grades de ferro foram erguidas ao redor da praça, supostamente para impedir a aproximação de pessoas não autorizadas, mas além das grades, pessoas comuns se aglomeravam, ansiosas para assistir ao espetáculo. Essa era uma cena comum na Praça Dragão do Sol. Desde a ascensão do atual imperador, tornou-se um dos mais famosos locais de execução política da capital imperial. A cada 2 ou 3 dias, uma cabeça caía, as acusações eram bizarras e variadas, mas na maioria das vezes, não eram pessoas comuns que eram executadas, e sim antigas figuras poderosas. Nobres caídos, grandes mercadores, oficiais militares, eruditos, qualquer um que irritasse o Supremo, teria um fim trágico. E nos últimos 2 anos, essa limpeza tornou-se ainda mais frequente. Corria uma piada popular entre as pessoas. Se alguém for chamado ao Ministério do Interior para tomar chá, sua família deve encomendar um caixão ao ferreiro. Mas, ironicamente, apesar do derramamento de sangue, o povo comum não sentiu medo. Aqui vamos nós outra vez. Quem é? Você o conhece? Não sei, provavelmente outra família nobre que se meteu em problemas. Ouvi dizer que é a família que vende equipamentos militares? Enfim, tantas pessoas foram decapitadas nesses últimos anos que já perdi a noção de quem é quem. Em meio à multidão, havia vendedores oferecendo sementes de melão e castanhas assadas. Crianças nos ombros dos pais assistindo ao espetáculo e homens idosos agachados na primeira fila para garantir seus lugares. Tudo parecia mais um mercado do que um local de execuções.
Eles não conseguiam ver claramente as cargas na plataforma elevada, nem se importavam com quem estava na plataforma. Eles só sabiam que hoje outra pessoa poderosa iria morrer. No centro da praça, a plataforma elevada, feita de ferro frio e coberta com um pano preto, erguia-se solenemente. Avisos foram afixados nos 4 lados, declarando: traição, auxílio ao inimigo, incitação à rebelião no norte, enganação da corte. Pó dourado delineava os personagens, pregos de prata os prendiam, brilhando com uma luz gélida. Mas aos olhos dos observadores era apenas uma decoração tradicional. Você acha que ele vai implorar por misericórdia? Os nobres costumam fingir ser durões, mas gritam muito alto quando são derrubados. Aposto que ele vai desmaiar. Em meio aos sussurros, o sino tocou. A carroça de ferro que transportava o prisioneiro entrou lentamente. A carroça que transportava o prisioneiro parou bruscamente, a porta de ferro se abriu e vários guardas imperiais fortemente armados avançaram, arrastando a pessoa para fora. Era um amontoado de destroços humanos, ensanguentado e com os ossos retorcidos. Joseph Calaди, outrora um nobre que participava de banquetes e discursava com eloquência, agora, nessa sombra, mal conseguia se lembrar de quem era. Ele foi arrastado por 2 soldados, como um saco de palha quebrada. Na noite passada, os interrogadores, contrariando todos os precedentes, convidaram um oficial médico-militar. Faça com que ele ao menos pareça uma pessoa. Uma decapitação deve ser digna, caso contrário assustará as crianças. Então seu rosto foi lavado, seu nariz quebrado foi recolocado à força, o sangue em seu rosto foi raspado e suas fraturas foram enfaixadas. Exteriormente ele parecia completo. Chegaram até a vesti-lo com seu elegante manto preto feito sob medida, embora estivesse manchado de sangue, desbotado a um tom acinzentado e com 2 rasgos nos punhos, como roupas velhas tiradas de um caixão. Joseph não sabia como tinha chegado à plataforma. Talvez tivesse sido empurrado, ou talvez estivesse suspenso. O carrasco abriu a lista de execuções e leu em voz alta: Joseph Caladi por violar a lei imperial, conuiu com nações inimigas, traição de segredos, conspiração com mercadores e instigação à secessão. Com provas irrefutáveis, todas as 3 acusações são confirmadas, condenado à morte, decapitação para exibição pública. Ele foi pressionado contra a plataforma de ferro fria, com o pescoço preso no suporte de lâminas gelado. O vento gélido da Praça Dragão do Sol penetrou em suas vestes, gelando-o até os ossos. De repente, ele ouviu pessoas rindo e outras comemorando. Ele abriu as pálpebras inchadas e viu um mar de pessoas, amontoadas para olhar, comentar e fazer apostas. Eles não sabiam quem ele era nem se importavam. Ele era apenas a atração do dia. Onde foi que eu errei? Perguntou-se Joseph, mas ninguém mais lhe respondeu. Na primeira fila das arquibancadas, vários novos nobres ajoelharam-se atrás de uma cortina, com a cabeça baixa em silêncio. Alguns nobres idosos também estavam presentes, com expressões indiferentes e trajes impecáveis, como se fosse um ritual matinal social obrigatório. É mesmo filho da família Caladi. A família Caladi está em apuros agora. 3 crimes combinados, ele nem sequer teve o privilégio da nobre execução. Sua Majestade o Imperador nunca demonstrou misericórdia nestes últimos anos. Esses sussurros não se propagaram por mais de 30 centímetros. Todos sabiam que os inspetores de toga vermelha, escondidos ao redor da praça, estavam registrando cada palavra. O carrasco olhou para trás, para a torre do relógio. A hora era perfeita. A lâmina do carrasco erguida brilhava prateada à luz do sol, como se até o ar tremesse. Executar. A lâmina caiu, a cabeça rolou vários metros e o sangue jorrou como uma fonte, respingando nos degraus. No instante em que a cabeça atingiu o chão, toda a praça pareceu congelar por alguns segundos. Então alguém, ninguém sabia quem, gritou primeiro: bom corte. Então, um segundo, um terceiro, e gritos cada vez mais altos ecoaram. Bem feito para ele. Corte mais um. Foi um corte perfeito. Risos vivas, misturados com exclamações de crianças e gritos de vendedores. Alguns acenavam com lenços, outros atiravam moedas de cobre, e vários jovens debruçavam-se sobre a grade, tão entusiasmados como se tivessem acabado de assistir a uma emocionante luta de gladiadores. Eles não sabiam quem era a pessoa que havia caído nem se importavam. Para eles, era simplesmente a programação matinal da capital imperial. Sangue, crime, veredicto, decapitação, tudo completo. Quanto à família Caladi, segredos militares. Eles não entenderam, nem se importaram. Nesses tempos, contanto que não fosse a própria cabeça cair, era um bom dia. Na praça, o sangue na plataforma de execução ainda não havia secado, mas os corvos já tinham descido, picando os restos mortais. E na torre do relógio próxima, a música padrão imperial para marcar as horas começou a tocar novamente. Por causa disso, Joseph não foi o único a sofrer. O chefe da família Caladi, Elman, estava sentado à sua mesa com os olhos vermelhos, o rosto desprovido da habitual severidade e dignidade, exibindo apenas um cansaço e desespero indescritíveis. Sua mão direita tremia incessantemente, a tinta arrastando um rastro borrado pelo memorial. Em nome de Caladi, rompa os laços com o traidor, com 3 fortalezas de fronteira e 30% da autoridade militar, solicita o julgamento imperial. Ele cerrou os dentes, assinou seu nome na última linha e bateu com um anel de sinete na mesa, como se quisesse esmagar junto com um pedaço de papel carregado de culpa. Era a única coisa que ele podia fazer. Como pai, renegar o filho, como chefe de família, cortar o próprio braço para sobreviver. Então, finalmente, ele se deixou cair para trás na cadeira, como se todos os seus ossos e forças tivessem sido drenados, e de repente envelheceu 10 anos. Desgraçado, maldito imprestável. Ele praguejou em voz baixa, com a garganta rouca e com gosto de sangue.
Conspirar com comerciantes estrangeiros, vender informações militares, usar truques sujos para se exibir. Em que drama de luta pelo poder ele pensava estar atuando? Ele bateu na mesa com tanta força que a taça de vinho saltou. Ele se arruinou e arrastou para a lama décadas de trabalho árduo, o suor e o sangue de gerações de Kaladi. Sua fúria atingiu o ápice, mas no fim, restou apenas um suspiro muito suave, quase inaudível. Ele não queria chorar, mas seus olhos estavam vermelhos. Elman Kaladi travou inúmeras batalhas em sua vida, evitou 3 armadilhas políticas e tirou a família Kaladi do atoleiro e a levou ao centro do poder. Mas ele jamais imaginara que o golpe fatal viria não de um inimigo, mas de sua própria família. Foi o bebê que ele um dia segurou em seus próprios braços que agora trocou toda a família por um castigo extremo. Desgraçado. Ele repetiu, desta vez no murmúrio, como se quisesse apagar completamente aquele nome da sua memória. Tudo o que ele podia fazer agora era esperar que o imperador mostrasse misericórdia desta vez. Ele esperava uma resposta, mesmo que fosse apenas, o crime não é tão grave, para lhe dar um pouco de fôlego. Mas não havia nada. Passaram-se 3 dias, 5 dias, e nem um sopro de vento soprou. Na manhã do 7º dia, o mensageiro veloz do Ministério de Assuntos Constitucionais chegou à mansão Kaladi, trazendo um decreto imperial. Quando a pesada carta foi entregue, ele ainda estava em seu escritório revisando relatórios militares. A cera de lacre no envelope ainda estava fresca, ostentando o emblema dourado da carta imperial, indicando sua origem na mais alta autoridade, o Conselho Privado do Imperador. Ele abriu com as mãos trêmulas, 1 página, 2 páginas, 3 páginas. O primeiro decreto, revogar os direitos de contratação militar para a Zona de Defesa do Sudoeste. Essas 3 antigas legiões estacionadas na fronteira seriam assumidas pelos Cavaleiros Reais da Chama do Dragão nos próximos 10 dias. O estandarte militar da família Kaladi seria retirado da fortaleza e substituído pelo estandarte do clã Dragão Dourado. O segundo decreto, retirar 3 poderes da nobreza, assentos permanentes no Conselho Nobre, qualificações para recomendação na Academia Militar e permissões para uso das áreas de caça reais. Este foi um ato flagrante de deserdamento, quase equivalente a expulsar toda a família do círculo nobre da capital imperial. O terceiro decreto, auditar os bens da capital imperial, congelar as contas bancárias da nobreza e lacrar 2 residências familiares para investigação. Cada palavra, cada frase não deixava espaço para negociação. Elman estava de pé no centro do salão, segurando os 3 decretos lacrados que acabavam de ser entregues por um mensageiro real. As bordas do papel da carta ainda conservavam o calor, o emblema imperial dourado brilhando intensamente, como se estivesse zombando dele. Ele leu palavra por palavra com um rosto inexpressivo, mas sentia como se cada palavra cravasse um prego em seu coração. Revogar, despojar, congelar. Quando a última frase foi dita, com efeito imediato, enviados especiais serão destacados para os territórios de Kaladi para implementar o controle transitório. Parecia que seu esqueleto havia sido arrancado, e ele desabou instantaneamente na cadeira principal onde se sentara inúmeras vezes, simbolizando sua autoridade. O encosto pesado da cadeira bateu atrás dele, emitindo um som oco, como o último suspiro antes de uma casa velha desabar. Os criados, o mordomo, os guardas e vários filhos do clã ao seu lado permaneceram em silêncio, sem ousar emitir um som. Elman baixou lentamente a cabeça, com a mão que segurava o édito tremendo. Mas não era por raiva nem por vergonha e sim por exaustão. Aquelas palavras, embora ele estivesse mentalmente preparado, só quando as leu é que compreendeu o verdadeiro peso da privação. Não se tratava de lhe tirar um pouco de poder, estava arrancando seus tendões, desgastando seus ossos, despedaçando toda a família Kaladi da espinha dorsal dourada do Império. Ele soltou um murmúrio baixo, sua voz tão fraca que parecia um eco. Acabou. Capítulo 161. Noivado confirmado. Os ventos da capital imperial sempre traziam um frio indescritível, especialmente nos últimos tempos. A notícia da decapitação de Joseph e da liquidação da família Kaladi espalhou-se por toda a nobreza imperial em apenas meio-dia. Enquanto os rumores se espalhavam pelas ruas, os banquetes e encontros nos salões das mansões tornaram-se estranhamente silenciosos. Todos comentavam em voz baixa a mesma coisa. O imperador havia sido excessivamente severo desta vez. Independentemente de tudo, ele era um nobre de 5ª geração, desarraigado sem dizer uma palavra? Infelizmente, Kaurad. Afinal, ele não era alguém que o imperador tivesse levado pessoalmente. Não se esqueçam, este já é o 3º grande nobre a ser expurgado este ano. É sempre a mesma velha artimanha, equilíbrio de poder. No final, ninguém consegue se manter firme, exceto o imperador. Ninguém ousava criticar abertamente o imperador, mas por baixo da fina camada de linguagem respeitosa, escondia-se um inegável sentimento de medo e vigilância. Os antigos nobres entenderam que se tratava de uma liquidação por procuração, realizada sob o pretexto de retificação, mas, na realidade, visava erradicar forças antigas que não haviam sido criadas por ele. E essa tática não era inédita. Nos últimos anos, quase todos os escândalos, golpes de Estado, rebeliões ou casos de corrupção, tudo isso poderia ser rastreado até um antigo nobre que foi implicado, envolvido e, por fim, discretamente afastado do poder. Simultaneamente, 1 a 1, nobres de confiança entre cavaleiros e generais da fronteira foram promovidos, enobrecidos e investidos de feudos. A justificativa pomposa era reestruturar as forças para evitar a secessão regional. A realidade, porém, era que as engrenagens da centralização já estavam esmagando os antigos sobrenomes enraizados há séculos. O escritório estava impregnado com o aroma de sândalo, e o fogo na lareira tremeluzia suavemente, lançando uma luz dourada e brilhante sobre o brasão da família pendurado na parede. O Duque Calvin fechou o despacho de inteligência que tinha na mão, estreitou ligeiramente os olhos e recostou-se na cadeira. Durante muito tempo ele não disse nada. A notícia da decapitação de Joseph e do expurgo completo da família Kaladi não o chocou particularmente.
o chefe da família Caladi. Um típico nobre da velha guarda, arrogante, lento de raciocínio, agarrando-se ao poder antigo como um talismã, mas incapaz de perceber que os tempos já mudaram há muito tempo. A derrota deles não foi injusta. Calvin pegou uma xícara de vinho quente e tomou um pequeno gole. Era suave, com um sutil aroma de ervas. Seu olhar recaiu sobre a lareira e com um toque casual, uma faísca irrompeu da madeira crepitante. Outra montanha desabou, murmurou para si mesmo. Não era medo, apenas um suspiro de emoção. Pessoas como ele já tinham visto muitas ascensões e quedas. O círculo nobre nunca foi uma fortaleza estável, mas um campo de batalha em constante colapso e reconstrução. A queda da família Caladi foi apenas mais um pilar antigo desmoronando. O império já não precisa de velhos nobres, ele compreendeu no fundo. Nomes que outrora beberam ao seu lado, que se confrontaram no conselho nobre durante anos, eram agora criminosos frios, despojados, destruídos e liquidados. A classe nobre do império estava sendo pressionada a reiniciar por um imperador de sangue de ferro. Daqui a 10 anos, talvez metade dos sobrenomes desses grandes nobres tenha mudado, refletiu ele pensativo. Pensamentos pesados se enroscavam em sua mente como uma névoa densa. Calvin olhou para o fogo bruxuleante na lareira e de repente soltou um suspiro suave. Pensar nessas coisas é muito pesado, disse ele com um olhar suavizado, e outro assunto lhe veio à mente. Comparado às lutas pelo poder, às intrigas entre a nobreza e ao punho de ferro do imperador, este assunto parecia muito mais brando. Mas sua importância para o futuro não era menor do que qualquer duelo político. O noivado de Louis e Emily foi finalmente oficializado. O casamento de Louis com a filha mais velha da família Edmund foi finalmente confirmado após várias rodadas de sondagens, manobras cerimoniais, mensagens privadas e cartas secretas. Seria falso dizer que ele não ficou aliviado. Ao receber a carta naquele dia, o Duque Calvino ficou diante do despacho, em silêncio por um longo tempo. Ele estava satisfeito com essa aliança matrimonial. Na verdade, essa foi uma das poucas estratégias das quais ele se orgulhou nos últimos anos. Emily Edmond, ele não a conhecia de forma alguma, apenas ouvirá dizer que ela tinha uma boa aparência. Quanto ao próprio filho, ele também não podia afirmar que o entendia de verdade. Principalmente Louis nos últimos meses. O desenvolvimento do território da Maré Vermelha, a batalha da Montanha da Pena de Jade, o estabelecimento de uma posição no norte, um após o outro. Era como se aquele jovem silencioso, quase transparente, tivesse subitamente sofrido uma transformação completa. Embora o noivado estivesse marcado, sentimentos e emoções eram irrelevantes. Essa aliança, do começo ao fim, não foi motivada por amor romântico, mas sim por uma busca primordial de autopreservação para ambas as famílias sob forte pressão. Uma troca de recursos meticulosa e fria. A família Edmund, detentora do exército pesado mais poderoso do norte e conhecida como Senhor do Norte, era essencialmente um imperador local na região. Embora sua força tivesse enfraquecido um pouco nos últimos anos devido à guerra, ainda não devia ser subestimada. A família Calvin, por outro lado, estava estabelecida no Sudeste há 100 anos, controlando 8 portos importantes e inúmeros grupos e redes mercantis, exercendo imensa influência nos círculos nobres da província do Sudeste. Ambas as famílias estavam entre os 8 nobres pilares do império, com linhagem de elite, poder militar e status. Mas no fim das contas, eles também compartilhavam uma fraqueza comum, ambos eram nobres fundadores da antiguidade. E nesta era de novas políticas implacáveis, os antigos nobres já não eram necessários, eram meramente pregos a serem arrancados mais cedo ou mais tarde. Então, eles apertaram as mãos. Confirmar o noivado foi apenas o começo. A parte verdadeiramente problemática ainda estava por vir. O processo de casamento tinha que ser impecável, pelo menos na aparência. Ambas as famílias eram da antiga nobreza. Qualquer erro se tornaria motivo de fofoca. E nesse momento crítico, nenhum dos lados podia se dar ao luxo de perder. Cerimônias, cartas, etiqueta, enviados, banquetes, nada poderia ser omitido. 3 contratos de casamento oficiais precisavam ser preparados. Um para a Guilda Nobre Imperial, um para os arquivos reais e um para os arquivos de cada família. A lista de presentes da família Edmund também precisava ser verificada com antecedência para evitar mal-entendidos sobre se havia pouco ou muito. Calvin esfregou levemente a testa, murmurando: não é apropriado que eu vá. Ele não estava se esquivando da responsabilidade, simplesmente não podia ir. Se ele próprio pusesse os pés no norte, mesmo que apenas para comparecer a um casamento, aos olhos do imperador, isso equivaleria a uma declaração pública. Somos aliados e você, imperador, não pode nos controlar. Demasiado descarado, demasiado perigoso. Ele sabia que o imperador não gostava de ser provocado, não gostava de ser posto à prova e, sobretudo, não gostava de se amontoar para se aquecer. Entre os nobres mais velhos, especialmente nobres idosos como eles, que viveram tempo demais, cujas raízes eram profundas demais e que comeram demais. Além de evitar suspeitas, havia uma razão mais prática. A situação no Sudeste já não era de um território completamente controlado pela família Calvin. Nos últimos anos, Sua Majestade parecia estar jogando xadrez em seus momentos de lazer, posicionando peças discretamente no Sudeste. Embora a província Sudeste ainda estivesse ostensivamente sob seu controle, na realidade já se encontrava repleta de restrições e limitações em todos os aspectos. Se ele se ausentasse por muito tempo, mesmo que fosse apenas para comparecer a um casamento, não sabia quanto de seu território ainda lhe pertenceria ao retornar. Então ele não pôde ir embora. Ele não só não podia ir embora, como também tinha que ser mais dócil e leal do que qualquer outra pessoa. Portanto, ele teve que escolher alguém que não fosse nem muito chamativo nem muito pouco confiável. O Duque Calvino analisou vários nomes em sua mente, até finalmente se decidir por uma figura em particular. É ele. Um sorriso fraco, quase imperceptível, surgiu nos lábios de Calvin.
Capítulo 162. Mais um mago abatido? Joseph Caladi, devido a crimes graves como traição e auxílio ao inimigo, foi executado publicamente. E sua família foi completamente expurgada sob as ordens do imperador. A queda de uma família outrora renomada causou um terremoto nos círculos nobres do império. No entanto, o instigador de toda essa tempestade estava naquele momento aconchegado em seu grosso cobertor, dormindo profundamente. Não foi culpa dele, o trabalho intenso durante esse período, aliado aos dias de preparação parlamentar, a criação do departamento de auditoria e a investigação e ao cortejo de várias forças nobres. Ele estava realmente muito cansado. Assim, Louis Calvin, o governador de condado mais jovem do norte, criador do parlamento, mentor do sistema de auditoria e idealizador do fundo de revitalização, dormia profundamente em sua cama. Jovem mestre Louis, está na hora de se levantar, a voz de Sif soou em seu ouvido. As pesadas cortinas foram abertas e um raio de sol invadiu o quarto, atravessando as cortinas transparentes e incidindo sobre a figura encolhida na cama. Essa foi a instrução explícita dele. Não importava o quão cansado estivesse, ele tinha que ser acordado antes das 9 horas da manhã todos os dias, para evitar que um dia se deteriorasse completamente. Louis sentiu a luz do sol, resmungou algo franzindo a testa e finalmente abriu os olhos com dificuldade. Ele se sentou, parecendo exatamente uma pessoa comum que tinha que se levantar de manhã, com o cabelo despenteado e o olhar vazio. Já faz mais de um ano, murmurou ele, olhando para a luz da aurora lá fora pela janela. Desde que reencarnei, degenerei de verdade em um nobre. Mas por mais cansado que estivesse seu corpo, ou por mais confusa que fosse sua consciência, o hábito já estava profundamente enraizado. A primeira coisa que ele fez ao se levantar foi, instintivamente, erguer a mão e passar levemente a mão no ar, ativando o sistema diário de inteligência. Sif entrou por acaso com uma toalha, entregou-lhe água e olhou para ele, vendo-o novamente encarando o vazio tão cedo pela manhã, e não pôde deixar de dar uma risadinha. Você está viajando de novo. Ela se aproximou e acariciou casualmente o rosto dele, como quem acaricia um gatinho que ainda não acordou completamente. Ele, no entanto, não se importou, continuando a olhar fixamente para a frente. Ele nunca se preocupou com a possibilidade de Sif ou qualquer outra pessoa notar algo de incomum. Na verdade, ele já havia verificado isso. Esse sistema diário de inteligência era visível apenas para ele. Quer fosse Sif ou qualquer outra pessoa, mesmo que estivesse diante dele, só o veria atordoado e não notaria a tela de luz e o texto que surgiam lentamente no ar. A existência do sistema parecia estar profundamente enraizada em sua consciência. A tela de luz translúcida se desdobrou silenciosamente diante dos olhos de Louis, o texto brilhando com uma luz azul gélida, rolando lentamente de cima para baixo. Atualização diária de inteligência concluída. E 1. A data do casamento de Louis e Emily foi oficialmente marcada por ambas as famílias para 12 de julho. 2. O barão Courtney, insatisfeito com o controle do departamento de auditoria, enviou presentes ao seu primo, o Visconde Hamilton, em busca de ajuda, tentando usar suas conexões para acusar Louis de ser autocrático e autoritário perante o governador arquiduque Edmundo. 3. 3 dias depois, um esquadrão de 3 magos da Máscara Prateada foi atacado por uma criatura desconhecida perto do território da Montanha Fria, resultando em 2 mortos e um ferido. O sobrevivente Leixier está escondido em uma caverna rochosa nos arredores do território da Montanha Fria. Após ler a primeira informação, ele piscou com uma expressão indiferente. Para ele, isso não era inesperado. O casamento era apenas uma questão de tempo, e agora que estava marcado para 12 de julho, pouco antes do início do verão no norte, tudo estava dentro de suas expectativas. Em pouco mais de um mês, hein? Murmurou ele baixinho. Na verdade, ele estava bastante satisfeito com esse casamento. Afinal, ele já havia conhecido Emily, aquela mulher de inegável beleza. Ao contrário de Sif, ela tinha um estilo mais elegante e digno, como se tivesse nascido para usar um vestido de noiva e caminhar até o altar. É algo que vale a pena guardar com expectativa. Inconscientemente, ele imaginou a cena no dia do casamento, e uma leve curva se ergueu no canto de sua boca. Claro, como se tratava de um casamento entre famílias importantes, ele não precisava se envolver pessoalmente em muitos preparativos. Os procedimentos, cerimônias, dote e lista de convidados seriam todos devidamente organizados por terceiros. Irei direto ao ponto quando chegar a hora, refletiu ele em silêncio. Com um aceno casual, a tela azul clara mudou e ele passou para a segunda informação. Ao ver as palavras Barão Courtney, sua sobrancelha se arqueou ligeiramente. É ele de novo. Esse barão já estava insatisfeito há tempos com seu departamento de auditoria, e não era a primeira vez que ele aparecia nos relatórios de inteligência do sistema. Mas desta vez foi ainda mais engraçado. Ele queria mesmo que o seu futuro sogro lidasse com ele? Reclamar de mim para o meu sogro? Louis deu uma risadinha, com um toque de sarcasmo no sorriso. Esse senhor Courtney realmente tem uma imaginação peculiar. É claro que ele não planejava prosseguir com isso imediatamente. Courtney era apenas uma fera encurralada que não merecia uma ação imediata. Mas esse assunto já havia sido discretamente anotado em seu caderno mental. Ainda não será tarde demais para mencionar isso quando for útil. As 2 primeiras informações eram insignificantes, quase podendo ser consideradas inúteis. Parecia que hoje seria mais um dia para esse sistema inútil. Louis fez beicinho e casualmente passou para a terceira opção. Então ele congelou. Esquadrão de magos mascarados de prata, 2 mortos, um ferido. O ferido estava escondido em uma caverna rochosa nos arredores do território da Montanha Fria? Ele endireitou-se abruptamente, com os olhos fixos no texto azul gélido, confirmando que não o havia lido errado. O que? Foi como se um zumbido soasse em sua mente, e seu sonolência desaparecesse instantaneamente. Este não era um esquadrão qualquer, era um
magos de máscaras prateadas. Ele se lembrava claramente de que a última informação que recebia mencionava que haviam recebido ordens do Mago Supremo para investigar o arquimago que morreu no território da Maré Vermelha. Naquela época, ele pensava em encontrar uma oportunidade para contatá-los, talvez abrindo as portas para o mundo da magia através deles. No entanto, antes mesmo que ele tivesse a chance de fazer contato, 2 já haviam morrido, e o restante estava gravemente ferido e escondido em uma caverna rochosa na fronteira de seu território? Que piada! Por que esses magos adoram morrer perto do meu território? Murmurou Louis, com uma expressão incomumente grave. Isso não podia mais ser explicado por coincidência. Isso indicava que alguma ameaça desconhecida e aterrorizante poderia estar à espreita em seu território. Isso fez com que seu coração afundasse, e uma expressão séria surgiu entre suas sobrancelhas. No entanto, ele tomou uma decisão rápida. O sobrevivente precisava ser salvo. Não apenas porque o outro grupo poderia ser a chave para o seu desenvolvimento mágico, mas também porque ele precisava saber exatamente o que os havia atacado. Se essa questão não fosse investigada minuciosamente, o que aconteceria se o alvo do ataque se deslocasse para o seu próprio território um dia? Além disso, havia também algumas pistas sobre recursos no território da Montanha Fria que ele poderia facilmente recuperar ao longo do caminho. Tempos realmente conturbados. Ele se levantou e se lavou com uma expressão calma, mas sua mente já estava meticulosamente planejada. Após se lavar, ele encontrou Lambert e sussurrou: "Traga os cavaleiros de elite e os cavaleiros formais. Preparem-se para partir. Vamos para o território da Montanha Fria para uma patrulha. Lambert não fez mais perguntas, apenas assentiu com firmeza e foi se preparar. Capítulo 163. Uma batalha trágica de magos. Há muitos meses, o grão-mago Jürgen Locken perdeu contato repentinamente. Assim, o Mago Supremo emitiu uma ordem. 12 magos de máscaras prateadas, seus subordinados diretos, foram enviados às regiões do norte para descobrir a verdade. Seu objetivo, a fronteira das terras do norte e as ruínas tribais mais ao norte. Devido à vastidão da área, os 12 se dividiram em 4 grupos, cada um com uma equipe para realizar buscas separadas. Não era para ser uma tarefa muito difícil, tratava-se apenas de encontrar alguém. Pelo menos, era o que todos pensavam a princípio. Mas a realidade rapidamente fez com que esses determinados magos de máscara prateada entendessem o verdadeiro significado de nenhuma pista. O vento nas terras geladas era frio e as pistas, ainda mais frias. Passaram-se semanas, mas não encontraram ruínas nem corpos, nem sequer um vestígio de flutuações mágicas residuais. Este lugar está começando a parecer uma parede fantasma, murmurou Leixier, franzindo a testa para o mapa e acendendo casualmente uma bola de chamas mágicas a seus pés. Os 3 estavam sentados ao redor de uma fogueira perto de um pequeno riacho, pegando seus biscoitos de campanha e mastigando-os sem expressão alguma. Sempre disse que chegar à gerência é o verdadeiro caminho na vida, resmungou Mode, mastigando o pão com tanta força que poderia matar alguém. Ser um mago da máscara prateada parece glamouroso, mas qual a diferença entre nós e o gado? Uma palavra de um arquimago e temos que correr até a floresta das terras do norte para encontrar alguém que nem conseguimos achar depois de um mês. Se você quer se tornar um mago da máscara dourada, primeiro precisa aprender a puxar saco, disse Leixier, lançando-lhe um olhar de soslaio com um tom indiferente. Então eu passo, retrucou Mode, lançando-lhe um olhar de soslaio. Fulavia não disse nada, apenas rasgou seu biscoito de campanha, como se estivesse absorta em pensamentos. Seu olhar ocasionalmente se desviava para sombras na floresta. O vento ali parecia um pouco estranho. A luz da fogueira tremeluzia, e o jogo de sombras da neve e da floresta criava uma sensação indescritível de opressão. A propósito, precisamos mesmo continuar? Não há sequer um vestígio de magia, perguntou Mode em voz baixa. Leixier não respondeu, apenas ficou olhando para as profundezas da floresta. Já percorremos todo esse caminho, não podemos voltar atrás agora, disse ele suavemente. Vamos perguntar aos moradores locais mais tarde. E enquanto conversavam descontraidamente, o vento da floresta mudou sutilmente. O que deveria ter sido apenas o farfalhar de folhas e galhos nas montanhas, de repente se misturou a uma estranha cacofonia, um som áspero e rangente. Como ossos raspando uns contra os outros ou metal enferrujado arrastando-se sobre o gelo, abafado e distorcido. Espere, Fulavia parou de falar, franzindo a testa, e seu olhar percorreu bruscamente o que havia acontecido atrás dela. Algo está por vir. No segundo seguinte, as sombras das árvores se abriram e 5 ou 6 figuras irromperam da floresta escura. Eles estavam vestidos com armaduras de couro esfarrapadas. Seus mantos pareciam pedaços de pano, mas seus passos eram estranhamente sincronizados. Assustadoramente rápidos. Seus rostos estavam inexpressivos, seus olhos desfocados, como se toda a sua fisionomia estivesse impregnada por uma certa imobilidade mortal. Totens roxos escuros apareceram em seus peitos como marcas de nascença, pulsando como se estivessem vivos, como corações batendo fora da pele, emitindo um tum-tum rítmico. O mais assustador era que seus músculos não se contraíam, mas se contorciam, como massas de sanguessugas rolando sob a pele. Fios de seda translúcidos rastejavam constantemente dos cantos de seus olhos e bocas. Alguns conseguiam até ver os corpos semelhantes a vermes se contorcendo sob a pele, como se um pesadelo tivesse se alojado em seus ossos. Essas não são pessoas, disse Fulavia com a voz quase inaudível. Sem batimentos cardíacos, como cascas vazias controladas por vermes para andar. As sobrancelhas de Leixier estavam franzidas. Ele colocou silenciosamente sua máscara prateada, e runas mágicas flamejantes apareceram em sua palma. Mode já estava de pé, pronto para a batalha. Não importa quem sejam, apenas façam com que parem. Feitiço de manifestação de armadura. Pele de pedra.
Com um rugido grave, padrões cinzentos rapidamente percorreram todo o seu corpo, e ele se ergueu como um soldado de pedra. No instante seguinte, o chão sob seus pés explodiu, e ele foi lançado para frente como uma flecha de um arco. Ah! Um soco poderoso lançou um soldado verme pelos ares, fazendo-o atravessar duas árvores antes de se espatifar no chão. Mas com um clac clac clac, o soldado verme emitiu um som estranho, como um ranger de dentes, e saltou para fora da cratera. Com um estalo seco, seu pescoço girou 180 graus, seus olhos encarando Mode diretamente, e ele chegou a brandir sua espada horizontalmente. Caramba! Mode ergueu o braço para bloquear o golpe, a lâmina soltando faíscas contra seu braço duro como pedra, e o recuo o fez deslizar meio passo para trás. Essa não era a força de um fantoche, era poder de combate real, capaz de matar. Preparem-se para o controle da multidão. Rosnou Leixier, fazendo um gesto com a mão direita. Bola de fogo, corrente. 3 bolas de fogo foram lançadas, atingindo 3 soldados verme e explodindo em chamas altíssimas. Conforme as ondas de fogo os atingiam, os soldados verme caíram no chão como cadáveres carbonizados. Mas no segundo seguinte, vários deles emergiram das chamas com os machados ainda firmemente empunhados, os corpos carbonizados, mas avançando sem demonstrar qualquer sinal de dor. Eles conseguem atacar mesmo rastejando? Leixier rangeu os dentes em voz baixa. A parte inferior do corpo de um soldado verme havia sido arrancada, mas ele rastejava com os braços como um caracol. Sua velocidade surpreendentemente não muito menor que a de uma pessoa normal. Fios de seda saíam dos cantos de sua boca, exibindo um sorriso nauseante e sinistro enquanto atacava Fulavia. Que nojo, murmurou Fulavia enquanto se esquivava. Benção rápida, ala pesada, Mode. Uma luz mágica rodopiava e todo o corpo de Mode acelerou novamente, flanqueando instantaneamente o soldado verme. Um soco certeiro de cima para baixo o arremessou contra o chão, o som de ossos quebrando acompanhado pelo estalo úmido dos sacos de verme estourando. Um leve e acre cheiro de polpa de minhoca pairava no ar. Leixier, há mais 2 atrás de nós, gritou Fulavia em tom de aviso. Entendi, respondeu ele com voz grave, lançando feitiços com a mão esquerda. Bola de fogo. Outra onda de fogo irrompeu, seu impacto abrasador iluminando as sombras escuras da floresta. Mas os soldados verme não tinham nenhum instinto de esquiva. Eles não estavam lutando, estavam cumprindo ordens. Mesmo com membros decepados, globos oculares derretidos ou metade do corpo destruída, eles ainda mordiam, cortavam e atacavam instintivamente. Eles não sentiam dor, nem medo da morte, na verdade nem sequer pensavam em morte. Semelhantes a cadáveres ambulantes, porém mais ferozes, mais rápidos e mais fortes do que qualquer cadáver. O verdadeiro horror não era o fato de eles não terem consciência. O fato de manterem os instintos de combate de um guerreiro, mas estarem completamente livres do medo da morte, era algo notável. Embora os soldados verme fossem excepcionalmente resistentes, os 3 magos não eram novatos. Tornar-se magos de máscara prateada significava que já pertenciam à elite dos magos. Inúmeras missões de vida ou morte haviam gravado experiência, habilidade e reflexos em sua própria carne e osso. Mesmo diante desses monstros, eles avançaram com cautela, passo a passo, lutando com firmeza. Mode avançou de frente, atraindo o fogo frontal, com suas pesadas lâminas de punho esmagando constantemente os corpos inimigos. Leixier controlava seu fogo com precisão, lançando feitiços a cada 3 segundos, sem desperdiçar uma única gota de magia. Fulavia entoava feitiços calmamente, adicionando escudos e bônus de velocidade aos outros 2 continuamente. A coordenação entre eles era quase perfeita. Lutaram e recuaram, dirigindo-se para uma pequena ravina ao sul, tentando usar o terreno para se libertarem do emaranhado. Mas os acidentes muitas vezes chegam silenciosamente em meio aos ritmos mais familiares. Encantamento rápido, ativar 3º estágio. Fulavia entoava em voz baixa. Nesse instante, um soldado verme avançou repentinamente, aproximando-se cara a cara, sem qualquer aviso. Fura! Exclamou Leixier. No segundo seguinte, o peito do soldado verme se abriu violentamente. Pop! Com uma ruptura nauseante e aterradora, todo o saco do verme explodiu em polpa, liberando um líquido corrosivo verde escuro, acompanhado por inúmeros vermes minúsculos e translúcidos que jorravam como gotas de chuva. Ah! Fulavia não conseguiu se esquivar e foi atingida de frente, gritando enquanto caía no chão. Suas roupas derreteram instantaneamente, formando inúmeros buracos devido ao líquido corrosivo, e sons crepitantes ecoaram pelo ar. Grandes bolhas vermelhas e inchadas apareceram em seus ombros, pescoço e braços, e sua pele ficou queimada em manchas horríveis de branco e vermelho. Ainda mais aterrador foi o que aconteceu a seguir. Esses vermes pulverizados perfuraram o interior. Diversos vermes translúcidos semelhantes a sanguessugas se contorciam, deslizando para dentro de seu corpo através dos canais auditivos, narinas e até mesmo da garganta. Tosse, tosse, tosse. Ela tossiu violentamente, seu corpo convulsionou, sua consciência aparentemente se embaralhou instantaneamente. Fulavia virou-se subitamente, as unhas cravando-se desesperadamente na terra, cuspindo algumas gotas de muco com sangue, os olhos já começando a ficar vidrados. Ela sentia algo roendo seu cérebro, sua medula óssea, até mesmo sua alma. Mode rugiu, brandindo sua espada e abatendo uma a uma sombras de vermes que se aproximavam, quase correndo de volta para a cobertura atrás das ruínas. Fulavia! O corpo da menina estava encolhido no chão, convulsionando incontrolavelmente como se estivesse sendo queimado por chamas, sua pele avermelhada como água fervente. Droga, o que te atingiu? Ele correu para frente, pegando-a no colo, mas de repente parou abruptamente. O tremor cessou. Ela estava terrivelmente quieta, como se sua alma tivesse sido drenada. Fura, espere! Instintivamente, ele tentou recuar, mas antes que pudesse se firmar, a garota em seus braços se moveu repentinamente.
Não, ela se levantou. Ela endireitou o corpo lentamente, seus movimentos tão mecânicos quanto os de uma marionete controlada por fios. Naquele rosto familiar, não havia mais calor nem vitalidade, apenas uma quietude mortal. Fulavia. Maud olhou para ela sem expressão. Seus olhos agora brilhavam com uma luz púrpura sinistra, como um fantasma emergindo do abismo. E as flutuações mágicas que se acumulavam na ponta de seus dedos eram, sem dúvida, a magia de Fulavia. Mas era extremamente caótico, horrivelmente distorcido. Você ainda está aí dentro, não é, Fura? Se você puder me ouvir então. Antes que ele pudesse terminar a frase, Fulavia repentinamente levantou a mão. Sem hesitar, um brilho púrpura atravessou o ar instantaneamente. As pupilas de Maud contraíram-se bruscamente. O feitiço perfurou seu peito. Seu corpo estremeceu, sangue quente jorrou de sua boca, seu olhar ainda fixo na expressão vazia em seu rosto. Então você já. Ele não conseguia mais ficar de pé, caindo pesadamente e perdendo todos os sinais de vida. Fulavia permaneceu ereta como um boneco cadáver ambulante, com uma luz púrpura emanando lentamente de sua palma, como uma flor silenciosa e malévola desabrochando na noite fria. Leishier ficou paralisado, observando Maud cair, observando aquela figura que outrora lutara ao seu lado agora transformada em uma espécie de receptáculo grotesco. Não, é impossível. Sentia como se seu coração tivesse sido transpassado por uma lâmina. Por um instante, até se esqueceu de respirar. Fulavia caminhou lentamente em direção a ele, seus passos pesados, porém extremamente firmes. Seus olhos ainda brilhavam com aquela estranha luz roxa. Sem emoção, apenas comando. Atrás dela, 5 ou 6 soldados verme também se aproximaram silenciosamente, suas formas distorcidas, seus rostos inexpressivos, como membros estendidos de uma única vontade. Consciência coletiva. Um termo aterrador que Leishier lera certa vez em um tomo secreto. Eles estavam formando algum tipo de ressonância, uma fusão no nível espiritual. Ele cerrou os dentes, respirou fundo, reprimiu a força, a dor e o medo em seu coração e brandiu seu bastão com violência. E repulsão do vento, explosão flamejante. Um vento selvagem e chamas intensas se entrelaçaram, avançando com força e criando uma parede de fogo escaldante que temporariamente repeliu os soldados verme que se aproximavam, dando-lhe um breve momento para respirar. No entanto, suas ações acabaram sendo um passo lento demais. Um chiado viscoso e fétido soou, atingindo com força no ombro esquerdo. Sua armadura corroeu e desmoronou instantaneamente, o ácido queimando sua carne ao longo das costuras, e no instante seguinte, vários vermes do tamanho de um dedo se contorceram e penetraram em sua ferida. Argue-a! Uma dor excruciante explodiu em sua mente como um trovão. Leishier cambaleou para trás, o rosto instantaneamente pálido. Ele podia sentir aqueles vermes se movendo freneticamente dentro dele, como se procurassem por brechas entre nervos e meridianos. Eles queriam controlá-lo, queriam corrompê-lo. Eu ainda não posso cair. Ele rugiu mordendo a língua e com seu último resquício de lucidez, reuniu à força sua magia, criando uma barreira temporária para selar seus meridianos. Mesmo que desse errado, mesmo que o enlouquecesse de dor, ele absolutamente não poderia se tornar o próximo fantoche. Teletransporte. Uma luz ofuscante envolveu sua figura e no segundo seguinte, Leishier apareceu a dezenas de metros de distância, desabando pesadamente no chão. A ferida em seu ombro se abriu, espalhando um sangue carmesim profundo. Ele se esforçou para se levantar, rastejou alguns passos e finalmente tropeçou em uma fenda na parede da montanha, entrando em uma caverna rochosa escondida atrás de cipós. No interior da caverna estava escuro e úmido, as paredes de pedra cobertas de musgo e manchas, o ar impregnado com um cheiro úmido e mofado, como se ninguém tivesse pisado ali por muitos anos. O vento lá fora estava bloqueado, deixando apenas sua respiração pesada ecoando no espaço silencioso. Leishier encostou-se à parede rochosa e áspera, coberto de sangue, e mesmo seu tremor estava incompleto. Sua temperatura corporal oscilava drasticamente, sua pele apresentava uma estranha palidez, e apenas seus olhos ainda exibiam um brilho fraco e relutante. Rangendo os dentes, ele manteve a barreira, a tênue magia repelindo temporariamente os vermes que haviam invadido seu corpo. Mas isso foi apenas uma medida paliativa. Quanto mais ele demorasse, mais alto seria o preço a pagar. A respiração de Leishier já se misturava com espuma de sangue, o carmesim escorrendo do canto de sua boca como pétalas murchas espalhadas entre as pedras quebradas. As veias em sua testa saltavam como serpentes, a magia dentro dele fervilhava como uma maré. Mais de 70% já utilizada para selar meridianos e suprimir a corrosão. Ele só tinha os últimos 30% de sua magia restantes, mal conseguindo manter a consciência. Mas no instante em que tentou o feitiço do farol, este se desfez em um aglomerado de luz fraca. Ainda assim, não presta. A mão de Leishier caiu, como se toda a força lhe tivesse sido drenada, deslizando fracamente sobre o chão rochoso ao seu lado. O tempo parecia congelado. Cada segundo o arrastava para mais perto da morte. Um dia e uma noite. Sem água, sem comida, sem luz. Apenas os vermes que o corroíam implacavelmente por dentro, e uma vontade quase destruída pelo tormento. Leishier certa vez pensou que morreria no campo de batalha, no glorioso fim de alguma campanha. Ele jamais imaginou que apodreceria silenciosamente naquela caverna escura, como uma boneca de pano descartada. O amanhecer do segundo dia ainda não havia chegado. Os vermes finalmente silenciaram. Talvez tenham sido reprimidos ao limite, talvez seus instintos tenham recuado, ou talvez simplesmente tenham dormido. Ele finalmente conseguiu recuperar o fôlego, seus nervos tensos de repente cedendo como cordas arrebentadas. Sentiu todo o seu ser esvaziado de carne e força, deslizando lentamente para o chão, enquanto sua visão escurecia. Será este o fim? Um sorriso amargo surgiu no canto de sua boca, como se fosse autodepreciação, ou talvez resignação. Pouco antes de sua consciência mergulhar completamente na escuridão, ele ouviu uma voz: "Você está bem?" Fim do vídeo.
Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!